Graça e paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos meditar juntos na palavra de nosso Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 9, a parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta passagem, essa parábola proferida por nosso Senhor Jesus Cristo, tem verdades espirituais preciosas para nos ensinar. Uma dessas primeiras verdades é a relação intrínseca entre evangelho e ensino. O evangelho é uma boa notícia. A boa notícia de que Jesus Cristo, o Salvador, veio dos céus e viveu entre os homens, se entregou em lugar dos escolhidos de Deus na cruz do Calvário, ressuscitou e subiu aos céus, onde está assentado à direita de Deus, de onde virá para julgar a todos. O Evangelho é esta boa notícia de que há perdão e salvação para os pecadores em Cristo Jesus. Esta mensagem, ela precisa ser ensinada às pessoas, pregada a todos, aos que creem, aos que não creem, aos que aceitam, aos que rejeitam, que todos ouçam a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Outra verdade espiritual é que esse texto diz que o ensino, que a pregação de Jesus estava num barquinho à beira-mar e ele atraiu grandes multidões. O ensino de nosso Senhor era um ensino simples, atraente, poderoso e encantador. Se existe uma coisa que nem Jesus e nem o seu ensino era entediante, inconveniente, chato. Jesus não era isto, nem a sua mensagem. A mensagem, o ensino do Senhor, ele produzia uma verdadeira atração nas pessoas. As multidões vinham para ouvi-lo, para disputar um espaço, a tal ponto de correr o risco de comprimir Jesus e Jesus subir no barco e ficar nas águas para poder se proteger a fim de anunciar o Evangelho à quantidade enorme de pessoas que estavam ali para ouvir. E ele passa a proferir uma parábola e uma das primeiras afirmações feitas por ele é a de que o semeador saiu a semear e logo adiante, quando ele fala dessa semente, ele explica dizendo que essa semente é a palavra. O semeador é aquele que semeia a palavra. Ou seja,
os discípulos de Jesus Cristo, que são os semeadores, só têm permissão para anunciar apenas e suficientemente a sua palavra. Nada além e nem aquém. A palavra de Deus e somente ela, o Evangelho, o puro Evangelho, é que é suficiente e é o instrumento utilizado pelo Espírito Santo para libertar, converter, salvar, transformar e santificar vidas. O Espírito de Deus trabalha com a sua palavra para converter pecadores, apenas a sua palavra. Precisamos confiar que não há necessidade de acrescentarmos nada à nossa semeadura, a não sermos nos preocupar e cuidar a cada dia para anunciarmos um evangelho que não seja adulterado, que não seja prejudicado, acrescido de outras coisas, mas o puro evangelho, porque ele é suficiente e poderoso para Deus utilizá-lo e salvar, e libertar e transformar vidas. Pregue apenas o evangelho, confie no evangelho, porque ele é poderoso. O Espírito Santo de Deus trabalha com o evangelho, a partir do evangelho. Também Deus nos ensina, através desta parábola, que nessa tarefa da pregação do Evangelho, de ouvir a pregação, há uma responsabilidade compartilhada. E se faz necessário que nós apenas cumpramos a nossa responsabilidade e confiemos que os demais cumprirão as suas responsabilidades. E eu explico esse ponto. É responsabilidade nossa, dos servos de Deus, semear o Evangelho, falar de Cristo, da sua palavra aos pecadores. Esse momento que nós estamos vivendo, nós podemos fazer isto compartilhando com as pessoas mensagens bíblicas como essa aqui que você está ouvindo, enviando versículos bíblicos, áudios com leitura bíblica, enfim, ligações onde você possa orar pelas pessoas, partilhar com elas um texto da palavra de Deus, mas chegar às pessoas de alguma maneira com esta mensagem. É responsabilidade nossa, diante de Deus, de alguma maneira, fazer com que a mensagem do Evangelho chegue até elas, até os seus ouvidos. O que estas pessoas farão com esta mensagem é responsabilidade delas. A partir do momento que uma pessoa ouve a pregação do Evangelho, o que ela vai fazer com o que ela ouviu não é mais responsabilidade de quem pregou, e sim de quem ouviu. E aí nós vamos ter as mais diferentes reações, os mais diferentes tipos de corações, tipos de pessoas que recebem e reagem à palavra de Deus, e cada um responderá diante de Deus com o que fez com a palavra, com a pregação que ouviu. Uma terceira responsabilidade é a responsabilidade do Espírito Santo. E aí, nós precisamos confiar que o Espírito de Deus cumpre perfeitamente a responsabilidade que é sua, que é a responsabilidade de fazer uso da pregação para produzir fé no coração de quem ouve, para produzir conversão no coração de quem recebeu a mensagem. Então, nós não precisamos, é desnecessário nos preocuparmos em querer transformar pela nossa força, pelo nosso poder, a vida de quem ouve a pregação. Não, vamos ficar até onde é responsabilidade nossa, que é pregar, dar testemunho de Cristo Jesus àqueles que nos cercam, àqueles que nós temos acesso. E vamos descansar e confiar que o Senhor é poderoso e Ele cumpre perfeitamente a parte que lhe é cabível na tarefa da salvação, que é a conversão, o produzir uma fé salvífica
no coração de quem ouvir a mensagem. Eu quero já caminhar para a conclusão desta palavra, me dirigindo a você que tem ouvido a palavra de Deus e dizer a você o seguinte: tanto a tarefa de pregar quanto a tarefa de ouvir a palavra são verdadeiras batalhas espirituais, porque Satanás age ferozmente para que a palavra não seja pregada e que, uma vez ela sendo pregada, que ela seja roubada do seu coração ou do coração daqueles para quem você pregou. Portanto, Satanás tem todo interesse que você ouça uma palavra como essa e assim que terminar você se esqueça de tudo. E ele vai investir para que isso aconteça. E você precisa saber disso. Satanás, ele rouba a pregação do Evangelho, a mensagem de Cristo do coração de muitas pessoas e por isso essa mensagem não germina, não produz frutos. Também, você que está ouvindo a palavra de Deus, precisa saber que a superficialidade e um jeito tanto superficial quanto raso, banal de existir, contribuem para que a palavra de Deus, ao chegar a você, você receba com aquela alegria, aquele sentimentalismo, empolgação, mas aquilo dura pouco tempo. Quando vem as provações como essas que nós estamos passando agora, você começa a falar que vai desistir de Deus, da sua igreja, dos caminhos de Deus. Isso é um sinal de um coração superficial, raso. A mensagem não alcançou ainda os lugares mais profundos. Tenha cuidado com essa maneira banal, superficial de existir. Tenha cuidado também com as coisas do mundo, as fascinações das riquezas, o pecado, porque eles são inimigos do Evangelho de Cristo Jesus. Tenha cuidado com você ficar tão preocupado e tão envolvido com as coisas daqui desse mundo, a ponto de se esquecer da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus e se perder de Deus e das coisas de Deus. Pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto, cuidado com o ídolo chamado dinheiro, com o ídolo chamado política, com o ídolo chamado partido político, cuidado com esses ídolos. Cuidado com um ídolo chamado poder, chamado trabalho, chamado sexo, cuidado com estes ídolos. Porque quando eles são elevados a uma condição e a um lugar que não é deles na nossa vida, eles se transformam em inimigos do Evangelho. E em último lugar, receba a mensagem, esta mensagem, as demais mensagens do Evangelho, com um coração puro, aberto, pronto. E o Evangelho vai produzir na sua vida frutos de alegria, de paz, de transformação, de santidade, de vida reta diante de Deus, para a glória de Deus.